Chegamos na lição de número 5 deste terceiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, onde estamos trabalhando sobre a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta aos Gálatas. Texto sensacional para sua edificação. Lição 5, que cai no dia 3 de agosto, vai trabalhar sobre o seguinte argumento: advertência contra o legalismo. Você pode iniciar bem a sua aula. Iniciar pelas bases bíblicas, a primeira delas é o texto principal, está em Atos capítulo 15, versículo 4. A segunda é o resumo da lição, vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a terceira está em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 16, que é a leitura bíblica em classe. Leia esse texto deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É fácil de você nos encontrar, é só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD e seguir a gente para a glória de Deus. Eu espero muito que essa aula possa te edificar e você seja uma bênção na EBD da tua igreja, em nome de Jesus. Antes de iniciar essa lição, por favor, me diga aqui nos comentários de onde você está me assistindo, qual o nome da tua igreja ou tua congregação, para a gente poder seguir. Eu quero conhecer você nessa aula de hoje para a glória de Deus. É claro que hoje nós vamos analisar com vocês um episódio que está em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 ao 14, texto mencionado aí pelo próprio apóstolo Paulo, escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho. É claro que quando a gente observa o Novo Testamento e tenta analisar isso teologicamente, a gente acaba descobrindo aí algumas preciosidades na palavra. Primeiro, você vai perceber de um embate entre os líderes da igreja. Que embate é esse? Entre Paulo e Pedrão. E aqui você vai perceber que quando Pedro estava na comunidade, na igreja, em si dos gentios, ele partiu o pão com as pessoas. Mas quando chegou alguns irmãos, junto com Tiago, da parte de Tiago, melhor dizendo, Pedro então começou a desfazer das pessoas com que ele estava partindo o pão. E a partir disso você vai perceber esse embate que o próprio apóstolo Paulo traz nessa carta, demonstrando agora um cenário extraordinário onde nós podemos aprender algumas lições aqui. Trata-se aqui de um embate entre esses líderes que têm uma estrutura espiritual, mas para também entendermos essa proclamação do evangelho entre os gentios. Você vai perceber que uma relação entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Estamos falando aqui desta igreja de Antioquia, que tem algumas tensões culturais nesse primeiro momento. Estamos observando a igreja primitiva. Quando Pedro, então, é constrangido por causa dos judaizantes, você percebe que Paulo agora aproveita para poder orientar a respeito da prática do evangelho entre os gentios. Qual é a passagem bíblica que você vai pegar? Gálatas, capítulo 2, versículo 14 aqui, vai te ajudar muito a entender essa orientação bíblica também. A repreensão de Paulo publicamente contra Pedro não é repreensão para envergonhá-lo, mas para trazer aqui, de forma muito clara, esse sentido, trazer ele para a noção da pregação do evangelho. Você vai perceber também pelas escrituras que o próprio apóstolo, Paulo e Pedro, ambos eram cheios do Espírito Santo. Tinham ações extraordinárias dentro da igreja primitiva. Pedro, por exemplo, ele pregou no Pentecostes, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. Ele foi usado por Deus para poder trazer uma mensagem a Cornélio. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 35. Não quer dizer que ele negava o evangelho ao gentio, mas ele já levou o evangelho ao gentio também. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Você percebe isso em Romanos capítulo 11, versículo 13. Você percebe agora ele falando sobre a justificação pela fé, demonstrando agora um combate contra os judaizantes. Nesse sentido, esse conflito que vai aparecer na aula de hoje
demonstra para a gente agora que a atitude de Paulo aqui é trazer Pedro para refletir sobre a urgência da fé, sobre a pregação coerente do evangelho, também alcançava os gentios e não precisava seguir as práticas judaicas naquele sentido nesse primeiro momento. Como nós já estamos estudando com vocês, a carta aos Gálatas possivelmente é a primeira epístola do Novo Testamento a ser escrita, tá? E vale a pena você observar isso aqui. Nesse conjunto de todas as cartas do Novo Testamento. Das gerais, a primeira epístola a ser escrita me parece que é a epístola de Tiago. E é claro aqui que nós vamos aprender isso à luz das Escrituras. Mas aqui também eu tenho uma pergunta para você. Na realidade, eu tenho um pedido para você. Por favor, já aproveita e marca alguém aqui que precisa estudar a Bíblia com a gente, estudar a respeito dessa carta e desse embate teológico entre Paulo e Pedro, onde nós vamos aprender com Paulo e Pedro algo interessante sobre a palavra de Deus. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso para te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, com os versículos, uma pesquisa que eu faço que é além da lição, onde você pode utilizar esse material para enriquecer as suas ministrações. Está disponível exclusivamente para quem é assinante. Você encontra também os slides da aula, que são muito bonitos, dinâmicos, resumidos, para que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus. E tudo isso está disponível aqui, ó. No link na descrição do vídeo, você encontra o material, classe dos jovens, ou então aqui, nesse QR Code que está na tela, você pode ficar à vontade para escanear e conhecer, ou acessar facilitaebd.com.br e conhecer o nosso trabalho para a glória de Deus. É claro que eu espero muito que possa te ajudar de forma especial. O primeiro ponto, então, já avançando na aula de hoje, trabalha sobre o caso de Antioquia. No primeiro ponto da lição, você percebe exatamente esse sentido que o pastor Alexandre Coelho traz para você. Mas você precisa ler uma passagem. Atos, capítulo 11, versículo 6, e ir para o primeiro subtópico que escreve Pedro quando ele chega a Antioquia. Neste primeiro subtópico, o pastor Alexandre Coelho então aborda a chegada de Pedro à cidade de Antioquia. Lembre-se que a igreja de Antioquia se torna então no Novo Testamento a base missionária do Novo Testamento. Detalhe, na igreja de Antioquia você vai encontrar povos de todas as nações, ou seja, os gentios ali. Nesse sentido, você percebe a partir da leitura de Atos capítulo 2, versículos 11 e 12, onde você encontra o testemunho dos gentios como nova comunidade cristã. Então, Pedro está nesse relacionamento. Um detalhe que eu quero destacar para você. Você sabia que quem abriu as portas para as missões, para alcançar os gentios no Novo Testamento, não foi Paulo, mas foi Pedro? E você encontra isso tanto do capítulo 2 até o 10, especialmente no 10. Ele é o instrumento de Deus para abrir as portas para as missões mundiais. Depois chega Paulo e realiza uma grande obra. Mas aqui você vai perceber exatamente que Pedro ele comia, ele estava nesse sentido de ter uma relação, um relacionamento com os próprios filhos como amigos. Nesse sentido, então, você percebe que o próprio Pedro ele tem esse relacionamento. Isso é demonstrado também em Atos capítulo 10, quando Deus surpreendeu a ele, Deus orientou a Pedro a não fazer acepção de pessoas. Tem uma passagem que vai te fundamentar com isso aqui, Deus já falando com Pedrão antes, Atos 10:34, vale a pena você ler. Pedro em Antioquia, então, ele já demonstrava de forma muito clara o ensino da palavra, não somente para judeu, para grego ou gentil, mas ele demonstrava uma palavra para todos. E você percebe isso dentro da escritura, dentro do texto. Mas depois, quando ele encontra alguns enviados por Tiago, ele teme fazer isso. E Paulo entra repreendendo ele. Vamos observar algumas passagens. Gálatas capítulo 3, versículo 28, você percebe que Paulo ele descreve que não há mais judeu, grego ou gentil, falando que não há acepção de pessoas. Efésios 2, 14 ao 16, o próprio Paulão descreve que todos nós somos reconciliados por Cristo na cruz. Essa postura agora de Pedro, quando recebe alguns gentios, traz aqui uma situação difícil. Observe o texto de Gálatas 2:12. Isso traz um constrangimento,
para os irmãos que estavam com Pedro comendo antes, mas agora não podem comer porque os judeus chegaram. Os judaizantes chegaram. E nesse sentido, agora você percebe pela palavra que essa prática estava negando a justificação pela fé. E o Paulo agora repreende Pedro por causa disso. E pela Escritura, esse comportamento era grave, era incoerente, era um comportamento que não agia pela ortodoxia da fé, era um comportamento que contradizia o Evangelho. E Paulo repreendeu Pedrão publicamente. Gálatas 2,14 é um texto que vale a pena você ler. E aqui você percebe pela Escritura que nós somos chamados para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Não tem judeu, não tem grego, não tem gentil. Gentil são todos os povos. Não há exclusividade do Evangelho. O Evangelho é para todos. E é isso que Paulão está dizendo. A gente não pode só pregar, mas a gente precisa viver e ter essa comunhão. E aí, você concorda também com isso? Aqui agora você pode fazer uma pergunta para os teus alunos. Pega a lição, vai para a página 40. Na página 40, você vai fazer a leitura da lição, da pergunta número 1, melhor dizendo, e apresentar também a resposta para os teus alunos em sala de aula. E aqui também eu quero ver a tua participação. Você sabia que Pedro já comia com os gentios tradicionalmente, mas com a chegada dos judaizantes, enviados por Tiago, os irmãos que vieram daquela comunidade de Jerusalém, Pedrão começou a se comportar diferente? Você já sentiu pressão por alguém para agir de forma diferente com outras pessoas? Você já passou por isso? Comenta aqui. Vamos caminhar então para o segundo subtópico, que trabalha agora no primeiro ponto sobre aqueles que foram enviados da parte de Tiago, conforme o pastor Alexandre Coelho trabalha conosco. Esse comportamento de Pedro de recuar quando chegou alguns irmãos da igreja de Jerusalém, da parte de Tiago, possivelmente alguns judaizantes aí nesse meio, é uma demonstração clara que o Pedro ficou com medo dessas pessoas. Infelizmente, estava negando a sua fé no sentido da pregação do evangelho, tá? Não é no sentido de servir a Jesus, mas no sentido de entender a teologia dessa pregação. A salvação vem pela fé em Cristo somente. Aqui você percebe que o próprio Pedro, ele já entende essa revelação. Deus já tinha falado com ele. Atos capítulo 10, versículos 9 e 16. Pega aí, Deus já falou com ele lá em Jope. Ou falou com ele de forma muito clara sobre a conversão do gentio. Foi ele, e não Paulo, foi o primeiro instrumento de Deus a abrir a porta da pregação do evangelho para os gentios. Vou te provar. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 48. É Pedrão que está abrindo a porta missionária para os gentios. Você percebe agora que depois, posteriormente, ele também defende a pregação do evangelho para os gentios lá em Jerusalém. Os gentios que estavam em Antioquia. Atos capítulo 11, versículos 1 ao 18. Ele agiu de forma prática a visão que Deus então falou com ele. Deus então trabalhou com ele. E é claro que Deus não fez acepção de pessoas aqui no sentido da salvação. Atos 10, 34 vai confirmar isso, esse derramamento do poder de Deus sobre a vida dos gentios também, que não observavam a lei. Mas, no entanto, quando você olha agora, Gálatas 2,12, tem um problema aqui. Quando chegam os da parte de Tiago, Pedrão agora começou a agir diferente. Antes ele estava obedecendo a voz, mas agora ele está agindo diferente. Por pressão de alguém, ele não está pregando o evangelho como deveria, não está comendo com os irmãos. Paulão pegou aquilo no ar. Ele entendeu que Pedro estava com vergonha, estava com medo de sentar perto dos gentios por causa dos judeus. E essa atitude agora estava rompendo, estava enfraquecendo a fé da igreja de Antioquia. E o Paulo, como instrumento de Deus, foi lá e deu uma repreensão a Pedrão. E é bom que aconteça isso também. De vez em quando o obreiro começa a agir de forma equivocada, começa a agir para agradar alguém e acaba negando outra pessoa. E aí Deus usa instrumentos de Deus para que isso fosse desfeito. Paulo então prega sobre isso depois. Efésios 2,14, você vê Paulo falando sobre isso de forma muito clara. Esse recuo é uma demonstração aqui, usada no texto por Paulo, de hipocrisia.
O Pedro estava falando uma coisa, mas estava agindo de outra maneira, sendo que Deus já tinha falado com ele, ele já tinha feito isso antes. Esse temor pelos judeus legalistas é uma demonstração da influência agora do próprio judaísmo. E aqui você percebe o Paulo trazendo uma mensagem poderosa, descrevendo agora que esse evangelho é para todas as pessoas. Essa é a verdade do evangelho. Nesse episódio você vê aqui um alerta para que o cristão não ceda à pressão de ninguém. Não agrade ninguém. Se você for agradar alguém no sentido de provocar tristeza ao coração do espírito, ao coração das pessoas e rompimento com a pregação do evangelho, não faça isso. Esse é o sentido da palavra de Deus. E aqui você percebe que o próprio Tito, na realidade, Paulo escrevendo a Tito depois, em Tito 2, 7, 8, ele fala da comunhão que nós devemos ter com os gentios também. Nós que somos gentios, né, brasileiros, devemos então ter essa comunhão. Aplicando isso para a igreja, a gente precisa ter comunhão com aquela pessoa que vem, que aceita estar presente na igreja e agir com essas pessoas, tanto na missão como também na obra de Deus. E aí, eu espero que Deus esteja falando com você. Vamos avançar. Se você está gostando, deixa o like e envia esse vídeo para alguém. Vamos agora para a dissolução, onde nós vamos entender isso pela palavra de acordo com o pastor Alexandre Coelho. Já nesse terceiro subtópico, as consequências desse apartamento de Pedro contra aqueles irmãos de Antioquia também foram imediatas. Aí está um problema. Quando você escolhe um grupo e rejeita outro, causa um problema de dissolução, de divisão na comunidade. Isso é problemático. Quando um obreiro, quando uma pessoa, um líder da igreja, prefere um grupo do que outro, não age em amor com todos, a igreja sofre divisões. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Você percebe aqui dentro do texto que os judeus dissimularam com ele. E até o próprio Barnabé também se deixou levar por eles. Observe a influência dos judeus contra essa visão da pregação ao gentio. A palavra dissolução dentro do texto aqui traz então esse sentido de pessoas que estavam incoerentes com a verdade passada. Então você percebe esse impacto, que o próprio Pedro estava sendo levado pelos judeus, o Barnabé estava indo na mesma onda, e nesse sentido, dentro do texto, a pregação do evangelho estava sendo prejudicada por causa de alguém que estava trazendo o legalismo para a comunidade. Atos capítulo 13, versículos 3, vale a pena você observar isso aqui também. Dentro do texto sagrado, você percebe essa intervenção de Paulo para a unidade. E é aqui que nós defendemos essa teoria, de acordo com o próprio F.F. Bruce, Don Carson também defende isso. E Gálatas é a primeira epístola, o primeiro texto do Novo Testamento, escrito aí anos antes até mesmo do próprio Evangelho. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e é escrito nessa mesma época, entre 49 e 50. Gálatas é escrita no ano 49. Atos é depois, tá? E é importante você entender isso. E quando você lê Atos 15, aí você descobre de forma muito clara que há uma carta sendo espalhada entre a comunidade para combater esse tipo de ação. Atos 15, por exemplo, já acontece no ano 50, que é o concílio da igreja de Jerusalém. Aqui você percebe agora Paulo falando que há uma só fé, um só batismo, um só amor. Efésios 4, 5, vale a pena você ler. Paulo ressalta a importância de estar diretamente falando do amor de Deus. Ele combate os judaizantes enviados por Tiago, mas ele também descreve de forma muito clara a ação do Espírito Santo de Deus em alcançar as pessoas de forma profunda também. Cristo agora é aquele que derruba as barreiras. Em Cristo não há barreiras étnicas, religiosas, porque essa atitude também atrapalha a pregação do Evangelho. Efésios 2,14. Essa aula de hoje ela traz uma visão muito clara sobre a missão que nós devemos ter como igreja do Senhor. Esse episódio é um marco da necessidade de vigilância que a gente precisa ter para a pregação do Evangelho. Olha para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A gente precisa cuidar de nós mesmos
mas também cuidar da doutrina, com o objetivo de salvar a todas as pessoas. Olha que legal que nós temos. Aqui agora você pode ir para a página 40 mais uma vez, pega a tua lição, página 40, e faça a leitura da pergunta de número 2, junto com os teus alunos para dinamizar a tua aula. Eu também tenho uma pergunta para você. O que você acha? Por que é tão difícil manter a coerência na fé quando nós estamos entre grupos diferentes? Você já enfrentou isso com os colegas de trabalho, na tua igreja? Se você puder compartilhar isso, por favor, deixa aqui teu comentário também. Vamos avançar, espero estar ajudando você. O segundo ponto da aula de hoje trabalha então sobre o seguinte argumento: dois apóstolos em conflito. No segundo ponto, você pode fazer a leitura de um versículo bíblico, Gálatas 2:12, junto com os teus alunos, e agora ir para o primeiro subtópico que aborda sobre o poder de pressão de um. No primeiro subtópico, você vai perceber o seguinte também. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14, você percebe essa evidência da pressão social provocada por um grupo. Você já passou por alguma pressão na igreja provocada por um grupinho, por algum departamento? Isso é um problema, tá? E dentro da escritura você percebe que o Pedro ele sofreu essa pressão por causa de um grupo enviado por Jerusalém. Esse grupo agora que estava prejudicando a comunhão do corpo de Cristo de outra igreja. Estou falando de outra igreja aqui, que é a igreja de Antioquia, tá? E esse grupo vem infiltrado aí entre eles os judaizantes que queriam que os gentios também adotassem, por exemplo, a guarda do sábado, adotassem a questão da circuncisão, adotassem as leis cerimoniais. E aqui você percebe isso se confirmando em Gálatas 2:12. E nesse sentido, Pedro ficou sem saber o que fazer, ele foi influenciado por isso, Barnabé também foi levado por isso, e é exatamente diante disso que você encontra um laço aqui. O escritor aos Provérbios também descreve isso. Provérbios 29, 25, vale a pena você observar esse laço que foi emaranhado contra o próprio apóstolo Pedro e de forma incoerente já estava aceitando as orientações do grupo estabelecido pela comunidade de Jerusalém, que chegou lá em Antioquia para causar problema, aquela comitiva que chegou para trazer um desaprovamento social. E aqui você percebe a influência de Pedro nesse sentido, esse momento também que Pedro é influenciado por isso, e Paulo agora chega repreendendo. Paulo agora chega entregando a verdade. Fala da fragilidade daquele tipo de ação. E aqui você percebe dentro da palavra, a partir da leitura de Gálatas capítulo 2, versículo 13. Pedro, que outrora estava declarando que Deus ama todas as pessoas, Atos 10:34, agora está agindo de forma coerente. Aí chega o Paulo dizendo, há um só povo, há uma só fé, há uma só nação. Observe o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 16. Paulo chama o Pedro para o zelo da palavra, para o zelo da mensagem. Como a gente precisa de pessoas que nos tragam de volta para a pregação do Evangelho. Nos ajude a entender a verdade do Evangelho. E nos ajude a voltar para o princípio do Evangelho. A gente precisa viver. E aqui também eu quero levar uma pergunta para você. Pedro ele foi influenciado. E você? Já mudou de atitude, de opinião por causa de alguém na igreja? Seja sincero, tá? Se você já passou por isso também, é importante que você também compartilhe isso em sala de aula junto com os seus alunos, para que você, então, em Cristo Jesus, tenha uma mensagem coerente a partir da pregação do Evangelho para a glória de Deus. E agora nós vamos avançar junto com vocês, de forma muito especial, para o nosso segundo subtópico do ponto que trabalha sobre a repreensão na frente de todo mundo que o próprio apóstolo Pedro enfrentou por Paulo. O segundo subtópico, então, vai abordar o seguinte: essa repreensão de Paulo a Pedro em Antioquia, Gálatas 2, 11 ao 14, é uma confirmação de algo emblemático na própria igreja primitiva. Lá também tinha problemas, tá? E é interessante você observar que o próprio Paulo não hesitou em resistir face a Pedro
e demonstrou algo interessante a partir do Evangelho. Gálatas 2:11 vai confirmar isso com você. Gálatas 2:12 vale a pena você ler esse texto também. Tal postura da verdade demonstra então essa justificação pela fé. Gálatas 2:16 confirma isso, tá? Eu estou falando para você só a Bíblia aqui para que você possa olhar junto com os teus alunos de forma pessoal. E aqui você percebe que essa correção pública não foi um escândalo em si, mas foi uma correção de conduta. De chamar Pedro de volta, de dizer, Pedrão, é por aqui, ó, não entra por esse caminho, não. Esse episódio evidencia aqui, de forma muito clara, que os líderes fluentes na igreja também estão sujeitos a ter uma conduta ameaçada. Não quer dizer que nós somos super-heróis, que os pastores da igreja não cometem defeitos, problemas. Olha Pedro aqui causando isso, olha Pedro enfrentando isso, olha Pedro sendo repreendido também. O Pedro que antes estava pregando para os gentios com Cornélio, Atos capítulo 10 tem essa confirmação. Essa atitude agora dele em Antioquia está demonstrando uma contradição. E é por isso que Paulo chama ele de volta. As escrituras também, elas não apresentam somente os lados positivos, mas apresentam as fraquezas, as dificuldades. E o Pedro também teve isso na sua própria liderança também. Agora você pode utilizar a pergunta de número 3 junto com os alunos. Está na página 40, você pode fazer ela em sala de aula, pega a lição, tá? Se você tiver do professor, te ajuda muito. Vai para a página 40 e faça a pergunta 3. O terceiro subtópico do segundo ponto trabalha outro argumento. O homem não é justificado pelas obras da lei. Já no terceiro subtópico, nós percebemos a firme declaração de Paulo, Gálatas 2:6, onde você percebe que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus. Aqui vai estar observando a teologia central da graça de Deus, essa justificação pela graça de Deus, não por méritos, mas pela ação do próprio Espírito Santo de Deus, de forma pessoal e poderosa também. Romanos capítulo 3, versículo 8, Efésios 2, do 8 ao 9, você vai encontrar essa afirmação também. Aqui você percebe o próprio Paulo descrevendo essa ação da graça de Deus e trazendo essa explicação, fundamentada em Romanos 3, 20, confirmando isso também em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que demonstra essa ação da graça de Deus. E aqui há um combate contra a ação dos próprios legalistas, aqueles que querem impor a salvação por méritos da ação de cada pessoa nessa prática da salvação. E Paulo demonstra que não, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. E o questionamento de Paulo é demonstrado aqui em Gálatas 2,17. É porventura Cristo ministro do pecado? Destacando aqui as implicações teológicas profundas dentro desse texto sobre essa visão de que a graça de Deus está maior do que a lei. Gálatas 2:21 é uma confirmação disso. Pedro, ao se afastar dos gentios, está derrubando esse evangelho. Observe isso em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16, onde você encontra pela escritura essa ação da graça de Deus, essa demonstração da palavra. Em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo fala, se alguém te apresentar outro evangelho, que isso seja anátema, amaldiçoado. Então Paulo retorna aqui para o zelo da doutrina da graça de Deus. Pega isso aí, tá? Esse ponto aqui ele é poderoso, porque aqui agora você vai aprender algo interessante. Você crê de forma muito clara que a graça de Deus ela é poderosa, que vive então de forma muito clara, habitando em você por causa do favor de Deus. Você foi alcançado pela graça? Se foi, o teu comentário é importante. Vamos agora para o nosso terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre o seguinte argumento: estou crucificado com Cristo. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Gálatas 2,18, junto com os alunos. O primeiro subtópico trata então sobre um lema do apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo.
Quando observamos esse primeiro subtópico, você pode entender agora o texto de Gálatas 2:20. Essa repreensão que aconteceu antes, agora, caminha agora para a demonstração da nossa união com Cristo. E você vai pegar isso, a nossa união com Jesus. Olha o que Paulão diz, ó. Já não sou eu mais quem, mas Cristo vive em mim, revelando essa demonstração da graça de Deus na sua vida natural, na sua essência, crendo nessa ressurreição de Jesus, né? Essa transformação da identidade do crente que acredita na mensagem do Evangelho, que acredita na graça de Deus, nós que éramos pecadores. Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 4, demonstra que o nosso eu pecaminoso afastava-se da presença de Deus, mas agora nós temos a oportunidade de ter uma vida guiada por Cristo. Gálatas 5,16. Essa nova vida guiada por Cristo agora nos faz ser filhos e filhas de Deus, identificando a nossa vida com a obra de Cristo, algo que é permanente, mencionado pelo apóstolo Paulo anos depois, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Outra parte que você vai ver desse versículo também que nós acabamos de ler junto com vocês, onde Paulo diz que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, a partir do versículo 20 de Gálatas. Aqui, você percebe dentro do texto esse amor redentor de Cristo, confirmado com Efésios capítulo 5, versículo 2, essa vida da graça de Deus, essa união com Cristo, essa ação dinâmica e transformadora operada pelo Espírito Santo em nós. Romanos 8:29 também confirma isso. Essa transformação é uma ação da cooperação da graça do Espírito. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 13, também vai confirmar isso pela palavra, essa ação poderosa, demonstrando que não é por um esforço pessoal, mas é graça de Deus, é primícia da graça de Deus. Agora você pode usar a pergunta 4, que está na página 40, junto com os teus alunos. Pega a lição, vai para a página 40 aí, e você vai ler a pergunta de número 4, junto com os teus alunos também. Aqui eu também tenho uma pergunta para você. Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo. Você também consegue fazer isso? Você também acredita que a sua vida agora pertence a Jesus? E você também está crucificado com Cristo? Por favor, dê a tua manifestação aqui. Vamos então para o nosso segundo tópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, descreve que a fé de Paulo é fundamentada na fé do Filho de Deus. Aqui é uma belíssima prática e ensinamento que encontramos, porque essa fé no Filho de Deus é a demonstração ativa da fé do cristão em Jesus. A nossa fé em Jesus, essa demonstração do poder de Deus. Essa fé é uma entrada da vida cristã por meio permanente da novidade de vida. Romanos 1:17 confirma isso. Essa fé no Filho de Deus como um dom gratuito de Cristo Jesus em nós. Efésios 2:8 demonstra essa ação da salvação. Gálatas 5:22 demonstra essa ação que não é mérito nosso, mas é poder de Deus sobre o nosso coração. E isso vai amadurecendo na nossa caminhada cristã. Filipenses 1:29. E Paulo, que repreendeu a Pedro, está demonstrando essa fé madura agora em Jesus. Além disso, nós percebemos que esse título que ele dá, Filho de Deus, é uma demonstração da graça de Deus. Paulo está demonstrando aqui, na parte final do versículo 20, capítulo 2, essa ação redentora de Jesus, confirmando com Hebreus 1:4, demonstrando essa ação íntima do Senhor, crendo então nesse modo que nos conduz para a justificação, para a santificação, para essa imagem progressiva da nossa fé em Cristo, e crendo nessa ação poderosa da graça de Deus e observando também essa comunhão que nós devemos ter com Jesus. Caminhando e finalizando a lição, terceiro e último subtópico, eu espero estar ajudando você, onde Paulo vai dizer que Cristo morreu por nada. Aqui você encontra uma pergunta que você vai trabalhar em sala de aula. No terceiro e último subtópico, depois da repreensão, você encontra o Paulo agora no versículo 21 do capítulo 2, fazendo essa pergunta: será que Cristo ele morreu em vão? Morreu por nada? Já que nós temos que obedecer essa prática da lei sendo gentios? Essa expressão traz então essa ideia do sentido: será que Cristo morreu sem propósito? Essa ideia que Paulo está trazendo aqui
é uma demonstração da possibilidade de entendermos agora que a lei ela já foi cumprida, no sentido de demonstrar agora a graça de Deus. A Escritura, ela encerrou o nosso pecado por causa da morte de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 22 também. Essa fé no sacrifício de Jesus é inegociável. É a ação central do Evangelho. Romanos capítulo 2, 24 ao 26, Efésios 2, 8 e 9. Então Paulo vai explicando isso, confrontando os judaizantes que estavam fazendo pressão com Pedro, com Barnabé e demonstrando agora a ação de confiar nessa justificação poderosa em Jesus. Portanto, nós aprendemos pela palavra que a fé vem por causa da graça de Deus. Olha o que Spurgeon diz, que o próprio Jesus, ele de forma muito clara, ele edificou a cruz no Calvário e ali ele deu início ao fim dessa ação do pecado. E de forma muito clara aprendemos sobre o nosso crescimento. Finalizando a aula, pergunta 5, página 40, faça isso junto com seus alunos. E aqui eu quero te fazer uma pergunta também para a gente fechar. O que falou mais com você na aula de hoje? Se você puder, deixa teu comentário aqui, que Deus abençoe você. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Alexandre Coelho, Liberdade em Cristo, sobre a Epístola aos Gálatas, material extraordinário da editora CPAD. Você precisa adquirir material no site da CPAD. Indico para você a revista Obreiro Aprovado, material de excelência da editora CPAD para o teu crescimento nessas aulas desse trimestre. Essa edição é muito boa. Indico para você a revista Ensinador Cristão, que pode te ajudar muito a crescer em Jesus durante esse trimestre também. E eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 6, onde nós vamos aprender sobre justificados pela fé em Jesus Cristo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos